E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube e ao primeiro vídeo postado aqui no IGTV do meu perfil profissional no Instagram, este aqui, né, que tá seguindo minha mão nesse exato momento. Então, gente, estamos aqui para o vídeo mais aguardado do ano, que é o resultado do projeto Edita Pra Mim. Muito bem, gente, foi muito legal, muito divertido trabalhar em cima desse projeto e tal, receber as fotos, foi uma experiência muito única, gostei muito. E antes de partir para a edição direta, tenho dois adendos para falar para vocês. O primeiro é que, claro, mesmo se a tua foto não foi escolhida para estar entre as 10 principais ali, não desanima, porque primeiro, que ela pode ser escolhida futuramente, e segundo, vai estar aprendendo do mesmo jeito como é que eu edito de forma profissional outras 10 fotos, né? Então, de qualquer forma, é um conteúdo bem interessante para vocês. Além disso, gente, não são só 10 fotos, são 10 fotos principais em que eu vou estar editando de forma completa no Lightroom e no Photoshop. Mas, apesar de serem 10 que eu vou completar, outras 10 vão entrar como menção honrosa. Então, 10 eu vou editar no Photoshop, no computador, de forma profissional. E as outras 10 eu vou editar no celular, mostrando como que se faz uma edição muito boa também no celular, com dois aplicativos. Um vocês talvez já conheçam, mas o outro muita gente não conhece e é sensacional, se não mais ainda legal que o mais conhecido. Então fiquem aí para assistir, porque vai ter bastante conteúdo, mesmo se a tua foto não estiver nesse vídeo. E agora, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os critérios. O que eu tive de critério? Lembrando que eu não escolhi as melhores fotos, as mais lindas, não. Eu escolhi variadas, para vocês verem como eu edito em diferentes circunstâncias. Então, por exemplo, eu escolhi uma foto de uma borboleta, uma foto de um ser humano, uma foto de paisagem e uma de cachorro. Realmente escolhi, no caso agora dei um spoiler no caso, mas eu escolhi fotos variadas e de pessoas variadas também. E assim vocês conseguem ter um conteúdo condensado, né? Então vocês têm uma ideia de como editar diferentes tipos de foto. Por isso que eu escolhi fotos bem variadas. E agora falando sobre o intuito, gente, o meu objetivo principal foi ter uma interação extra com vocês e assim dar como que uma lembrancinha, um presente meu, para vocês terem na galeria, né, de vocês a melhor foto ou uma que vocês gostam bastante, editada e finalizada por mim certinho. Então esse foi o intuito principal e também, óbvio, mostrar um pouco do meu trabalho, do meu workflow para vocês, né? Mostrar um pouquinho de como que eu edito, já que eu sei que tem bastante gente que gosta de saber dessas coisas. Agora, gente, antes de começar, eu já vou começar, mas antes ainda faz parte da introdução eu falar um pouquinho de como que foi a dificuldade em escolher. Por quê? Porque eu tive que equilibrar boas fotos, que me enviaram fotos tops, muito legais, pessoas muito queridas que deixaram um depoimento falando sobre a família dela, sabe? Daí parte de coração também. E além disso, pessoas que sempre estão interagindo. E daí mandaram alguma foto lá, e daí eu fico pendente entre essas três características, né? Então é isso, agora sem mais delongas, vamos para o vídeo das edições. Muito bem, gente, então agora com a tela do computador aberta, vocês me vendo nessa webcamzinha, nessa câmerazinha aqui em cima, eu vou começar a editar as fotos e falar pra vocês um pouquinho, lembrando que eu já pré-editei, pra não demorar muito, e então vamos lá, let's go! A primeira foto é essa aqui da Ana Júlia, tá aqui o print do e-mail dela com o envio da foto. Falando primeiro sobre as configurações, nós temos aqui uma foto fotografada em 1/250, que é, digamos que a velocidade mínima para fotografias de pets que se movem bastante, o f6.3, que eu particularmente acho que poderia ter sido um pouquinho maior a abertura, no caso um f4.0, por exemplo, mas a foto tá ótima, gostei muito. Muito bem, vamos para a edição, né? Aqui na aba de básico eu aumentei um pouquinho a temperatura, o contraste eu também aumentei para 32. Aqui em realces eu tirei um pouquinho os realces, aumentei um pouquinho só as sombras.
E aqui na aba de presença, eu aumentei a claridade e o desembaçar, porque essa foto foi uma foto batida contra o sol, então a foto tende a ficar mais opaca. Com isso, eu aumentei a claridade e aumentei também o desembaçar, para justamente desembaçar a foto, né? Aqui na aba de cores, eu aumentei a vibração para 22, porque a vibração é o que aumenta as cores da foto, a intensidade, mas não de forma agressiva, aumenta só as áreas essenciais, né, das cores. E aqui eu diminuí a saturação também, porque a saturação aumenta muito os tons quentes, os tons mais fortes, mais vívidos, como laranja, amarelo, eu não gosto disso, então eu diminuí. Na curva de tons, aqui na primeira bolinha, eu aumentei os realces para 11, foi um aumento bem sutil, né? E aumentei também os claros para 6. Depois, aqui na primeira bolinha manual, que eu chamo, eu fiz um mini S. Esse mini S é o efeito mate, que eu já ensinei em outros vídeos no YouTube. Mas é basicamente aumentar um pouquinho aqui as sombras, deixar mais opaco, né? Vou até mostrar como é que fica para vocês verem. Assim é o antes e assim é o depois, né? É um efeitinho bem suave que eu gosto aqui nas sombras. Aqui em HSL, no matiz, eu aumentei um pouquinho, puxei um pouquinho para a direita para deixar mais amareladinho e aumentei a luminância, que vai ser um pouquinho do pelo dele, deixei mais claro, com mais luz. Aqui no amarelo eu não mexi muito. Aqui em correção de cores, gente, é uma nova função do Lightroom que não tinha ainda e que eu gostei bastante. O que eu fiz? Aqui nos tons médios eu aumentei um pouquinho desse canal pro laranja. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de laranja, né? Aumentei um pouquinho e aumentei também a luminância desse canal laranja que eu adicionei. Além disso, aqui nas sombras eu não mexi muita coisa nessa foto, só que nos realces que eu mexi mais. Nos realces eu botei de novo um tomzinho de laranja, aumentei um pouquinho, assim ó, na diagonal vocês aumentam a saturação e aqui vocês aumentam a matiz, mexem na matiz, né? Aqui em detalhe, gente, eu aumentei um pouco a intensidade da nitidez para 48 e a máscara, o que eu faço? Vocês querem aplicar a nitidez só nas partes que vai ser perceptível, né? E não na foto toda, porque na foto toda vai deixar a foto com um aspecto mais pesado. Então, como é que vocês mexem nisso? Como é que vocês conseguem modificar isso? Aqui na aba de máscara, vocês vão segurar o Alt e vão puxando para a direita. Puxando para a direita, vocês conseguem ver onde é branco é onde vai estar sendo aplicado a nitidez e onde é preto não vai estar sendo aplicado. Então, como eu quero aplicar mais nas arestas mesmo, eu vou deixar aqui que vai estar sendo aplicado só nas partes importantes, nas partes que a gente percebe. A luminância eu posso adicionar um pouquinho só porque a luminância vai tirar o ruído e aqui em detalhe é isso. Na correção de lente eu sempre marco, porque é muito importante marcar essa opção para corrigir os defeitos naturais da câmera, né? Na aba de efeitos eu diminui um pouquinho a intensidade para dar uma vinhetinha sutil e aumentei a difusão para não ficar algo muito agressivo. Aqui em calibração é onde acontece o pulo do gato. Aqui na aba de calibração é onde a gente vai conseguir realmente mudar os canais das cores primárias, é diferente do HSL. Então, a primeira coisa que eu fiz foi subir um pouquinho a matiz do vermelho. Ó, subindo a gente consegue esse tom um pouquinho mais dourado. Subir, muito bem. E subir também a saturação do vermelho, já que eu já tinha tirado a saturação global lá no primeiro ajuste. Aqui no verde primário eu também subi um pouquinho, é ele que dá esse aspecto um pouco mais rosé para a cena, né? E diminuir um pouquinho da saturação também. Muito bueno. No azul primário é onde acontece o que todo mundo gosta, aqueles tons orange and teal, que é aquele tonzinho meio coral, meio alaranjado com azul. Acontece quando a gente puxa para a esquerda, gente, o azul primário. Daí toda a cena vai ficar com esse tom. E eu também tirei um pouquinho da saturação, mas podemos adicionar tranquilamente, porque é um canal que não tem muita presença nas fotos, geralmente, o canal do azul primário. Mais ou menos isso que ficou, gente, ó. Eu posso até adicionar um pouquinho mais de contraste, puxar os pretos um pouquinho mais para a esquerda. Mas é basicamente isso. Esse é o antes e o depois só no Lightroom. Vamos agora para o Photoshop. Vamos primeiro para a aba de ajustes, né? Que eu já tinha criado os grupos aqui para deixar tudo mais fácil.
Primeira coisa que eu fiz foi duplicar a camada, dupliquei essa camada. Depois eu criei uma nova camada e usei o carimbo. Daí vocês podem perguntar, né? Ah, mas se eu crio uma nova camada e uso o carimbo, não acontece nada. O carimbo diz que é impossível de copiar alguma coisa já que não tem nada. Realmente, a menos que vocês venham aqui nessa opção e marquem o AT/AB. Nessa opção, gente, vocês vão conseguir usar o carimbo mesmo numa camada limpa, sem nenhuma imagem. Então, o que eu fiz aqui foi remover aquele cocôzinho lá, aquela pequena distração, né? Muito bem, criei uma nova camada e nessa nova camada eu fiz o famoso volume. Eu criei volume, criei um contraste adicional na imagem. Como é que é esse volume, gente? Vocês vão colocar a camada no modo de sobrepor. E nesse modo sobrepor, vocês vão vir com o pincel no fluxo de 5%. E daí, quando vocês quiserem realçar uma coisa, realçar uma parte da imagem, vocês vão vir com a cor branca e vão pintar. Assim, vocês conseguem realçar as partes claras e escurecer as partes mais escuras, gente. Eu vou fazer um exemplo nesse pneu, por exemplo. Olha só. Vou fazer um exemplo, por exemplo. Vocês vão vir aqui e vão pintar essa parte do pneu que tá mais clara, tá pegando o sol, e com o preto vocês vão pintar mais a sombra. Fazendo isso, vocês conseguem ter um efeito de volume na cena de vocês. Foi o que eu fiz aqui com o cachorrinho, ó. Eu posso pintar a sobrancelha dele e tudo. Posso fazer isso em quantas partes eu quiser, com a intensidade que eu quiser, porque sempre fica muito bonito. Depois disso, gente, eu criei uma camada de curvas. Mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem interessante sobre as curvas. Eu vou criar uma de novo aqui. Sabe quando vocês querem dar um contraste sutil na imagem? Então, é marcando essa opção aqui, ó. Marcando essa opção, gente, aonde vocês colocarem o ponteiro do mouse de vocês, vai reconhecer aqui na curva a luminosidade da onde vocês estão apontando. Então, ó, vou colocar uma parte bem escura, que é aqui. Vocês vão conseguir ver que essa parte escura está localizada bem aqui na curva. Para que isso serve? Se eu quiser dar um contraste bem sutil na cena, eu posso vir aqui, por exemplo, nessa parte clara e aumentar, e numa parte escura e diminuir. Pronto, gente, vocês têm um contraste bem sutil na imagem, que fica extremamente localizado, já que vocês mesmos escolheram os pontos que querem mexer na luz, né? Foi basicamente isso que eu fiz nessa curva aqui, porém eu aumentei mais a parte central, que é para dar mais luz mesmo. Daí eu dei um Ctrl I para inverter, deixar tudo preto, e com o pincel na cor branca, eu pintei só onde eu quero deixar mais claro, que no caso é só no cachorrinho. Depois disso eu percebi que o verde estava muito opaco, ele não se decidia, no caso. Daí o que eu fiz para corrigir isso? Eu criei um tom de verde mais acentuado. Olha só como a graminha ficou bem mais verde. Como é que eu fiz isso? Vindo aqui, cor sólida, escolhendo um verde bonito. Muito bem. Daí eu vim aqui em luz indireta, na camada dei um Ctrl I, e daí eu pintei só aonde eu queria aquele verde, gente. E depois eu diminuí a opacidade, como mostra aqui, 35%. Essa foi a aba de ajustes. Agora vamos para a aba de Orton e Glow. O que é isso? Dois efeitos maravilhosos que eu vou mostrar para vocês agora. O Orton Effect, gente, é um efeito para dar aquele tema de sonho na imagem. Como é que vocês vão criar isso? Ctrl Shift Alt E, criar uma nova camada limpa com todos os ajustes já feitos. Vão vir com o botão direito, converter em objeto inteligente, para poder modificar depois todas as configurações que a gente fizer. Vão vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, coloque entre 20 e 30, é sempre a melhor opção. Ctrl L para abrir os níveis. E daí vocês vão vir aqui nesse último ponteirinho e vão vir para cá. E nesse primeiro ponteirinho vão vir para a esquerda. Tá vendo como a foto ficou bem contrastada? Basta diminuir a opacidade, gente. Olha como fica aquele tema de sonho, dreaming, né? Agora, eu não quero aplicar no meu personagem principal, né? Basta vocês virem aqui, criar uma máscara. E daí vocês vêm aqui no pincel preto e tira do objeto de vocês, já que vocês querem manter ele focado, né? Prontinho, gente. Depois disso, eu vou apagar porque eu já tinha feito, né?
vocês baixarem a opacidade aqui, só falta criar esses raios solares que eu criei ali. Como é que vocês criam? É bem simples também. Na verdade, é um pouco mais complexo, mas vocês vão entender. Ctrl Shift Alt E novamente. Vocês vão pintar de preto toda a imagem. Pinta toda a imagem de preto. Muito bem. Pintei toda a imagem de preto. Vem aqui em filtro, renderização, nuvens por diferença, filtro novamente, desfoque, desfoque radial. Vocês vão marcar a opção de zoom, vão marcar a opção máxima e vão deixar em 100%. O quadradinho vai estar aqui. Vocês vão posicionar esse quadradinho aonde vocês querem e sabem que tem o sol na cena de vocês. Eu lembro que o sol vinha aqui desse canto aqui, ó. Eu lembro que o sol vinha do canto superior esquerdo na minha foto. Então, eu coloco esse quadradinho lá. Dá um ok e espera carregar para a mágica acontecer. Prontinho, gente. Agora, vocês estão vendo que já aparece um raio de sol? Basta vir aqui no modo de mesclagem e sobrepor. Olha só como parece realmente um raio de sol. Vocês dão um Ctrl I. Daí agora vocês vêm com um pincel na cor branca e pintem aonde vocês querem ter raios solares. E pronto, vocês vão ter agora raios solares maravilhosos para iluminar e deixar um glow ainda mais bonito na cena de vocês. Então essa foi a edição dessa foto, gente. Tá aqui o antes geral e agora o depois geral para vocês verem a diferença. Muito bem, gostaram? Eu não vou repetir os efeitos que eu fiz em outras fotos, por mais que eu tenha colocado os mesmos, eu não vou explicar de novo para não demorar muito. Mas falando em próximas fotos, vamos para a próxima. É isso aí, gente. Essa é a próxima foto. Uma pessoa muito blogueira, percebemos? Gostei muito fotão, achei muito legal mesmo. E vamos para a edição. Primeiro, as configurações aqui, eu acho que foi uma foto de celular, eu imagino, né? Mas foi batido em 1/1150, podemos ter certeza que não sairá tremido. Além disso, um f2.0. Vamos aqui em básico. No básico, eu adicionei contraste, diminuí os pretos para dar um pouco mais de contraste também. Aumentei a vibração, que vocês já entenderam qual é a diferença entre ela e a saturação. De básico foi isso. Aqui nas curvas, novamente criei um S, vou mostrar para vocês como era o antes. E o depois desse S, esse efeito sutil de subir essa coisinha, abaixar essa, levantar essa, abaixar essa. Entenderam muito bem, eu sei. Muito bem, gente. Aqui eu também não mexi nos ajustes manuais. Na parte de HSL, já começou aquela dica que eu falei para vocês dos azuis. No vermelho, eu botei um pouquinho só de matiz para a direita. No laranja, aumentei bastante a luminância para dar mais vida para o cabelo dela e para aquelas árvores ali. No amarelo também aumentei a luminância, porque mexe mais nos bancos e no chão, então ficou mais claro. No verde deixei como tá. No azul, gente, olha só que interessante. Eu baixei bastante do azul piscina a luminância, para deixar ele um pouco mais escuro. E aumentei a matiz para deixar ele mais púrpura. Logo, no azul normal, eu diminuí a matiz. É aquilo que eu falei para vocês. Dá esse efeito de azul meio verde água, que bastante gente gosta. Nesse azul também normal, eu diminuí a saturação para não ficar algo muito forçado. Olha como é que ficaria forçado. E diminuí a luminância também para deixar ele mais escurinho. Nesse aqui não mexi em nada porque não tinha. Correções de lente, novamente mexi nos canais individuais das sombras e dos realces e adicionei laranja. Primeiro eu vim aqui, selecionei a cor que eu queria, achei muito bem. Então eu mexo agora na saturação. Mexi, gostei, ficou bem aqui, bem pertinho do ponto neutro, né? E nos realces a mesma coisa, coloquei um pouquinho de amarelinho na cena e também deixei a saturação mais fortinha. Foi isso que eu fiz aqui, gente. Em efeitos, eu coloquei menos 15 na vinheta para deixar o ponto central mais em ênfase, mais em destaque. Então, novamente, eu aumentei o meu vermelho primário, aumentei a saturação do meu vermelho primário, olha só o antes do vermelho com o vermelho. Aumentei também o verde para deixar o tom rosé, diminuí a saturação para não deixar tão agressivo o cabelo e a árvore dela.
Tudo bom que eu inverti o cabelo dela e a árvore. E além disso, aqui no azul primário, eu também diminuí pra deixar esse tom orange teal que vocês gostam e eu também. Diminuir também a saturação nesse caso, porque ia ficar muito forte, já que eu já tinha, né, lá em cima mexido no azul e no tom de laranja e vermelho, então ia ficar muito agressivo se eu não diminuísse aqui. Essa foi a edição no Lightroom, já muito bonita, e agora vamos para o Photoshop. Com o Photoshop aberto, primeiro, essa foto é da Fernanda, eu tinha esquecido de falar, e ela colocou o seguinte no e-mail, vamos colocar o print aí. Ou seja, gente, ela quer que eu faça alguma edição um pouco mais mágica, né? Alguma edição parecida com aquelas que eu tenho no meu perfil pessoal, o Sami Ordai. Então, o que eu pensei? Como ela tá olhando pro celular, eu pensei em colocar meio que um holograma saindo aqui do mapa mundi, como se ela estivesse vendo o próximo destino. Mas, como eu gostei muito da foto, eu vou mandar para ela duas versões. A versão sem o holograma, só da foto finalizada no tratamento mesmo. E depois a foto com o holograma, com a edição de manipulação, né? Mas então, primeiro aqui nos ajustes, gente, foram poucos ajustes até. Eu, primeiro de tudo, claro, dupliquei a camada e fiz o Orton Effect, ou seja, aquele efeito Dreaming de desembaçar e dar contraste e diminuir a opacidade que vocês já viram na primeira foto, né? Com a máscara eu tirei aqui dela, porque eu queria ela em foco. Daí eu criei uma vinhetinha aqui com a curva. E daí eu escureci, como vocês podem ver aqui. E daí eu botei um Ctrl I. E eu vim com o meu pincel branco e pintei só na área que eu queria, que é aqui nas laterais, para dar ênfase pro ponto central de novo. Além disso, eu também adicionei mais luz nela, fazendo a mesma coisa, porém aumentando. Dei um Ctrl I, inverti, deixei tudo preto, com o pincel branco, clareei só onde eu quero que o efeito seja aplicado. De ajustes foram estes, gente. Daí eu fiz o holograma. Como é que ficou esse holograma? Ficou assim. Eu não vou ensinar agora como é que eu fiz o holograma exatamente, vou só mostrar aqui pra vocês, porque esse não é o objetivo do vídeo, né? Mostrar como manipula a foto. Mas eu fiz basicamente isso, eu fiz um efeito degradê, primeiro eu contornei com a caneta aqui, onde eu queria o efeito, vim aqui, fiz isso aqui assim, ó, só que com o preto sendo transparente e o branco sendo a cor azulzinha, e peguei essa imagem aqui do Google e coloquei num modo de mesclagem de subexposição de cores, que fica esse modo bem interessante. No final, gente, eu criei uma nova camada para dar volume, já com a camada em sobrepor que eu ensinei na primeira foto, e ficou assim, pintando de branco as áreas que eu mais sei que tinham luz e de preto as que não tinham luz. Então esse é o antes geral e esse é o depois de todos os ajustes. Gostei bastante dessa foto da edição final, gente. Mas agora vamos para a próxima. Ok, gente, essa é a próxima foto, é a foto do Nathan. Tá aqui o print do e-mail dele me enviando. Foi uma foto capturada, eu acredito também com o celular, pelo fato de ter o ISO 16. Queria que câmeras tivessem isso também. Mas enfim, 1/310 para pegar ele em movimento, andando rápido de bicicleta e não ficar borrado, claro, né? F2.4, o que dá um leve desfoque de fundo. E o ISO 16 sem ruído nenhum. Com o iPhone X Black Dual Camera 6mm, meu Deus do céu, muito interessante. Então, gente, gostei bastante dessa foto também. Em questão de composição, eu acho que seria melhor se ele estivesse aqui, porque daí a gente teria continuidade na cena, né? O que isso significa? Contaria a história de que ele estaria indo para dentro da imagem. Como ele está posicionado no final, ele está saindo da foto, né? Então causa um leve desconforto. Mas mesmo assim ficou muito bonito. Eu imagino que não teria realmente dado muito tempo de pensar em compor, já que ele deveria estar rápido aqui, né? Mas então, no básico eu aumentei o contraste. Vocês já devem perceber que eu gosto de aumentar o contraste, né? Diminuí os brancos para ficar um céu um pouco mais dramático. E diminuir os pretos também, novamente um contraste extra. Aumentei a vibração para aumentar a intensidade das cores de forma não destrutiva e diminuir a saturação, que vocês já entenderam por quê. Na aba de curva, eu fiz um leve efeito mate, bem aqui, ó. Subi bastante essa parte para ficar um efeito mate bem fortinho até, ó.
Botei de novo esse ponto aqui para fixar os pretos, dizer para minha imagem que eu não quero que tudo fique opaco, que os pretos continuem pretos, né? Diminuí um pouquinho só aqui esse ponto central para deixar a foto um pouquinho mais escurinha. E foi basicamente isso que eu fiz aqui na curva de tons. Aqui em HSL, gente, eu deixei tudo um pouco mais verde, justamente porque depois aqui em calibração eu vou deixar tudo um pouco mais Orange, aquele efeitinho que vocês já viram, né? Em vermelhos é basicamente o capacete e os detalhes da bicicleta e da meia. Eu deixei a luminância um pouquinho mais alta para deixar mais evidente, né? Aumentei também a matiz para deixar um pouquinho mais alaranjado. No laranja eu aumentei a luminância, que é a claridade da pele dele, eu vou até diminuir um pouquinho. Aqui no amarelo é reconhecido como verde também, olha só. Eu deixei um pouco mais verde. E a luminância eu também aumentei para deixar um pouco mais nítido, mais claro, né? No verde deixei como tá. No azul, aquela mesma técnica da foto anterior. Diminuí a luminância, aumentei a matiz. E nesse azul aqui eu não fiz nada, porque esse céu é mais azul piscina mesmo. Em correção de lentes, de lentes não, de cores, eu aumentei um pouquinho as sombras aqui no tom de laranja e os highlights também no tom de laranja. Em efeitos, eu coloquei uma vinheta de menos 16. E aqui vocês já sabem que é o pulo do gato, né? Olha só como ficou lindo aqui com a calibração, fazendo basicamente a mesma coisa, gente. Aumentando a matiz e a saturação do vermelho primário, aumentando o verde e diminuindo a saturação dele, e diminuindo tudo do azul primário, que dá esse tom maravilhoso de coral, né? Que a gente gosta tanto. Muito bem, esse é o antes aqui no Lightroom. E agora vamos para o Photoshop. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, sim, eu consegui. Eu coloquei uma máscara radial aqui, gente, para fazer o quê? Coloquei essa máscara radial para diminuir a exposição do ambiente ao redor e diminuir também a textura, a claridade e o desembaçar, para ficar um pouco mais nítido a parte que tem ele e um pouco menos nítido, ou seja, não chama tanta atenção o resto da imagem. Aqui no Photoshop, gente, foi duas coisas simples que eu fiz. Eu fiz o Orton Effect, né, que vocês já devem estar sabendo como é que é. Tirei dele, porque eu quero ele em foco. E coloquei as curvas, diminuindo um pouco da exposição mesmo da imagem em geral, menos dele, para deixar mais enfatizado, deixar mais destacado o personagem principal e não a cena toda. Então esse é o antes da foto em geral. E esse é o depois de todas as edições. Próxima foto. Ok, essa é a próxima foto da Beatriz Magalhães. Aqui é o print do e-mail dela. Gostei bastante também, gente. Uma foto muito legal, batida com uma câmera também. Em 1/1600. É interessante, na praia realmente tem bastante luz, né? Então tá certo. f3.5, abertura máxima, ISO 100. É a exata mesma configuração que eu usaria, tá certo, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz foi aumentar os contrastes, diminuir os brancos para não deixar tudo tão estourado, aumentar a vibração e a claridade. Aqui em curva de tons, novamente eu vim aqui, fiz um S bem sutil. Em HSL, no vermelho, eu diminuí a matiz para deixar mais rosinha. No laranja, aumentei a luminância para deixar a pele dela mais clara. No amarelo, eu deixei mais para a direita para deixar um tom um pouquinho mais esverdeado. A saturação e a luminância também para a direita, aumentei a saturação e aumentei a luminância para deixar a areia um pouco mais viva, né? E no azul normal, sem ser o piscina, pro lado esquerdo, que é aquela técnica que a gente já usou, né? A saturação também diminui para não ficar muito forçado e a luminância também. Aqui em correção de cores eu fiz basicamente a mesma coisa, porém só nos realces. Eu escolhi uma cor de um amarelinho sutil, aumentei um pouquinho só a saturação e assim eu tenho um ajuste localizado um pouquinho mais quente. Aqui em detalhes, gente, o que eu fiz foi aumentar a intensidade dos detalhes, já que a foto estava um pouquinho desfocada. Aumentei também a máscara segurando o Alt para vocês verem onde exatamente que eu quero aplicar, muito bem. E em detalhes foi isso.
Na correção de lente, eu apliquei o ajuste automático, reconheceu que era uma Canon certinho. Nos efeitos, dei uma leve vinhetinha de -10. Na calibração, é onde a mágica acontece, fazendo o mesmo efeito, gente. Matiz em +19, matiz do verde primário também, deixar rosé, ao mesmo tempo que o vermelho deixou mais dourado. E no azul, eu desci a matiz, e assim ficou antes e depois. E o antes e o depois total no Lightroom. Vamos agora para o Photoshop. No Photoshop temos o primeiro tratamento de pele desse vídeo, gente. Olha só que legal como é que é esse tratamento de pele que eu faço. Primeiro de tudo a gente duplica a camada, né? Ó, vou até desativar aqui para vocês verem. Dupliquei a camada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar mais uma vez. E nessa camada de cima, copiar 2, eu vou vir em filtro, outros, alta frequência. Aqui em alta frequência eu vou dar um zoom até que apareça os poros, gente. Tá aparecendo, mas não muito. Eu vou colocar um 4. Pronto, agora sim. Vamos vir aqui em normal e vamos colocar em luz indireta. Deixamos assim, colocamos uma máscara, segurando o Alt a máscara já sai preta. Voltamos para essa camada. Aqui no pincel, gente, eu vou adicionar o pincel de mistura. E o que eu vou fazer? Eu vou pintando a pele para uniformizar os tons. Eu vou pintando a pele para uniformizar os tons, tirar as partes extremamente claras, né? Tirar um pouquinho das imperfeições também. De repente, alguma manchinha que tem, alguma espinha. Essa pele já tá bem boa, né? Então, a única coisa que eu vou tirar é esses tons diferentes de sombra forte que ficou aqui. Muito bem, gente. Fiz isso. Basta vir aqui na parte preta com o pincel normal para recuperar os detalhes, por isso que a gente fez antes. Isso aqui se chama separação de frequências. Em uma a gente uniformiza os tons e em outra a gente traz de volta os detalhes da imagem. Olha só como é que ficou antes e depois. Eu já tinha feito, então eu vou apagar isso aqui e tinha ficado assim anteriormente. Aqui, gente, eu usei uma técnica diferente, tá vendo como eu dei uma luz extra ali? Como é que a gente faz isso? Vem na imagem, vem aqui com a ferramenta de laço, e daí eu seleciono uma parte grande da minha imagem que já tenha luz. Botão direito, difusão, 50, duplico, Ctrl J, passo essa camada para o modo divisão, daí eu venho aqui no desfoque, e desfoco bastante, gente, até ficar bem natural. Olha só que legal como dá um glow para uma parte que eu quero que esteja mais clara, né? Posso diminuir a opacidade e é isso. Novamente aqui eu usei a cor para deixar os dentes dela um pouquinho mais claros, já que como bateu o sol e estava na praia, tende a ficar mais amarelo os dentes mesmo, tá? Então eu deixei brancos novamente, vindo aqui em cor, com o pincel branco e pintando de branco normalzinho ali. Isso aqui foi a skin, gente. Daí agora eu fiz o Orton Effect. O Orton Effect vocês já entenderam como é que faz, então eu não vou repetir, mas eu coloquei ele aqui no fundo para chamar a atenção mais dela. E por fim temos os ajustes, gente. O que eu fiz nos ajustes? Aqui eu adicionei nessa curva, eu adicionei um pouquinho de luz para ela, para a imagem em geral. Aqui eu adicionei uma pesquisa de cores, que é vindo nos ajustes, pesquisa, e daí vocês colocam qual que vocês quiserem. Eu tenho um específico e daí eu adiciono, gente. É maravilhoso esse look, eu recomendo demais vocês comprarem, né? Porque agora já tá pago, mas é do Gilmar, o Gilmar Silva Fotos. Enfim, vocês brincam com esses looks, tem vários já gratuitos aqui. E daí eu diminui a opacidade para 80% e ficou com essa corzinha bem bonitinha aqui também. E depois eu vim no modo sobrepor, dar volume para foto, gente. Clareei um pouquinho o cabelo e as flores. E esse é o antes total de tudo. Total de tudo. E esse é o depois total de tudo. Prontinho, gente. Vamos agora para a próxima foto. E agora a foto da Júlia. Eu gostei bastante dessa foto, achei bem legal o ângulo, a direção e também a composição da imagem, né? Pegar de baixo para cima, ficou bem legal. E agora as configurações da câmera.
A única coisa que eu mudaria realmente é o F e o ISO. O F, como tá uma foto de retrato e não de paisagem ampla, eu colocaria em 3.5, que é a abertura máxima da lente do kit, né? E assim eu teria um foco um pouco mais preciso nela e o fundo e a frente mais desfocado. Além disso, o ISO eu deixaria em 100 para ter o mínimo de ruído possível. E daí a abertura eu deixaria a mesma coisa, né? A abertura não, a velocidade do obturador. Mas enfim, de qualquer forma a foto é muito bonita. Então, gente, o básico vocês já estão sabendo mais ou menos como é, né? Eu aumentei um pouquinho só a temperatura. Aumentei nesse caso a exposição porque a foto estava um pouquinho subexposta. Os realces eu diminuí bastante para recuperar um pouco do céu. E aumentei as sombras também para recuperar ela, né? Porque se vocês forem ver o geral mesmo, a foto é assim, o original. Muito bem, aumentei um pouquinho os brancos e diminui os pretos para dar um contraste suave. Aumentei bem de levezinho a claridade e também a vibração para dar mais cor para as partes mais importantes. Na curva de tons, eu novamente, na verdade, diminuí aqui os realces nesse caso. Aumentei um pouquinho dos claros para compensar. E na curva em si, que é o ajuste manual, eu fiz o começo de um S, o começo de um sonho. Então eu subi um pouquinho aqui essa parte escura, diminuí os pretos em si e centralizei novamente o meio da minha curva, né? E aqui em HSL é basicamente a mesma coisa, gente. No laranja, que é a pele, eu aumentei também a luminância e aqui foi bem poucos ajustes, foram poucos ajustes. Na correção de cores, eu dei para sombras um tom um pouco azulado dessa vez. Nos realces, novamente alaranjado. E nos tons médios também um pouquinho alaranjado, então esse é o antes e o depois, aqui é bem sutil, né? Nos detalhes, eu também vim aqui na máscara novamente e coloquei todos os detalhes da cena só para as arestas, para as partes que realmente importam. Aqui em correção da lente eu também ativei, porque a Canon tem sempre alguma aberração cromática, né, que precisa de correção, e ela cria uma vinheta desnecessária também. Aqui em efeitos, eu coloquei uma vinheta suave de 8, e em calibração é onde temos o toque, né? Aumentei um pouco o meu vermelho primário, mas dessa vez eu deixei a saturação intacta. No verde primário eu também aumentei, lembrando que aqui deixei a foto mais dourada e aqui mais rosé. Aumentando os dois, temos um rosé dourado, que eu acho bem bonito. Aqui em azul primário, gente, eu aumentei um pouquinho do canal saturação, porque lembra que eu falei que é um canal que tem pouca presença? Então, nesse caso, como eu não aumentei lá em cima a saturação, eu tô aumentando aqui só do canal azul, né? Aqui na matiz eu diminuí para dar aquele tom que vocês já estão acostumados. E é isso no Lightroom. Antes e depois do Lightroom, vamos para o Photoshop. No Photoshop temos de novo ajuste de pele, né, skin. Então eu já mostrei para vocês como eu faço, eu não vou repetir o processo, né. A única coisa que eu fiz diferente aqui foi criar aquele glow que eu criei na foto anterior, duplicando, colocando no modo de visão. Eu também adicionei um degradê aqui, um gradiente. Por que eu fiz isso? Por que eu adicionei esse negócio aqui? Porque aqui tinha uma fábrica. Quando essa fábrica ou qualquer outro elemento tá numa cena de verde, eu gosto de abafar aquilo ali, porque não combina muito, né? Não sei se é uma fábrica ou uma casa, mas tinha uma coisa ali. Então eu coloquei um degradê aqui, né? Pra deixar um pouquinho mais sutil aquela parte ali. É só vir aqui, degradê. Daí vocês escolhem a cor que vocês querem. No meu caso eu escolhi, eu acho que um tomzinho bem levezinho. Pronto. E daí é só a gente mudar o ângulo, né? Eu mudei aqui assim, mais ou menos. Pronto. E daí a gente muda para o modo de visão. E abaixa a opacidade. Dá também de clicar aqui e arrastar mais para cá, ó. Aqui foi a minha pele. Agora na luz, olha só que diferença que dá, gente. Aqui na luz, o que eu fiz? Foram bastante coisas, porque essa foto é parecida com as fotos que eu tiro, né? É uma foto um pouco mais parecida com o meu estilo, então teve mais tratamento. Vamos começar do início aqui para vocês entenderem bem. A primeira coisa que eu fiz foi nas curvas, aquele método de clicar aqui e ir por seleção, né? Então eu vim aqui, cliquei, vim na parte mais clara do dedinho dela, aumentei, tá aqui aumentado, e vim numa parte escura, ó. Olha como já vai bem ali no pontinho que eu tinha feito mesmo.
e abaixei para dar um contraste bem saudável, né? Porém, eu queria esse contraste só nela e não no céu inteiro. Usando as máscaras, que eu já ensinei também, eu apaguei do fundo o efeito e deixei só nela. A próxima curva que eu fiz, gente, foi de luminosidade mesmo. Então, eu só aumentei o meio da curva e apliquei só nela com o pincel branco. A próxima curva que eu criei foi de vinheta, abaixei nessa região dos pretos e adicionei pintando de branco só nas laterais. Mais uma curva eu criei, gente, e essa curva foi para diminuir um pouquinho a exposição, para dar vida para o céu, gente, olha só. A última coisa que eu fiz e que dá muita diferença é aqui no sobrepor, dar volume para o retrato, para a cena. Vem, cria uma nova camada, modo de sobrepor, pincel em fluxo 5%. Depois disso, vocês pintam de branco onde é claro e de preto onde é mais escuro. Olha só que diferença, principalmente nos braços dela, né? E no nariz e no olho. Muito bem, agora é cor, a última coisa. Eu sei que a blusinha dela era cinza e não azul. Só que como a gente mexeu no calibração lá no Lightroom, ela ficou azul. Como é que eu corrijo isso, gente? Coisa mais simples que tem. Só vocês virem aqui, criar um ajuste de matiz e saturação. Daí vocês vêm aqui no ciano, nesse caso estava mais reconhecido como ciano, e tira completamente, quase completamente a saturação do ciano. Pronto, daí vocês pintem tudo de preto e de branco só na camiseta dela, e daí vai recuperar a cor original da blusa, né? Daí eu criei também uma pesquisa de cores, dessa vez com o Crisp Warm. Isso aqui todo mundo tem, já tá, gente? Esse look todo mundo tem. Então eu coloquei ele, opacidade de 40% só nela. Eu queria só nela, aplicado esse efeito que deixa a foto mais douradinha. Então eu coloquei só nela e um pouquinho aqui na graminha. E é isso que a gente tem, gente, esse efeito bem bonito que eu gosto bastante. Lembrando que tem uma técnica interessante, que esse efeito, ele naturalmente vem assim, ó. Só que fica muito agressivo. Então vocês vêm aqui nessa camada subjacente, clicando no Alt, vocês pegam esse ponteiro e arrasta para o fim. Vai dar uma suavizada no efeito, vai ficar ali e vai fazer com que ele fique bem mais natural. E a última coisa dessa foto foi uma última pesquisa de cores com o look 1.DL, que é aquele que eu ganhei por assistir uma live até 1h da manhã. Sendo bem sincera, foi isso mesmo que aconteceu. Esse look é bem bonito e ele deixa esse tonzinho um pouco mais dourado para a pele. Eu adicionei de forma bem sutil. Então esse é o antes total da foto e esse é o depois completamente finalizado. Próxima foto. Muito bem, gente, a próxima foto é essa aqui do Latrônico, tá aqui o print, né, do e-mail enviado, e ele bateu com configurações interessantes, só novamente o ISO em 200. Ele usou uma velocidade do obturador baixa, eu acho que ele quis fazer o efeito de véu de noiva nas águas, que é um efeito mais suave. Se ele quis fazer isso, ficou realmente muito legal. Mas se ele queria congelar a onda sem nenhuma tremida, daí realmente tinha que usar uma velocidade um pouco mais alta, 1/200, por exemplo. E o F em 8.0 tá certo, porque é uma foto de paisagem, tem que ser assim mesmo para focar tudo, né? Esse é o antes da foto total e eu vou mostrar agora para vocês como eu fiz o depois. A primeira coisa que eu fiz foi pegar aqui a temperatura, colocar um pouquinho mais de azul. A exposição eu diminui um pouquinho, aumentei bastante o contraste. Peguei os realces e diminui bastante para dar um pouco mais de vida para o mar e para o céu, né? As sombras eu deixei, os brancos eu também diminuí para trazer de volta os detalhes das partes expostas da cena. Na aba de presença, eu diminuí um pouquinho a textura e aumentei a claridade e o desembaçar para dar um contraste bem interessante, principalmente para as rochas aqui, né? Para deixar elas bem dramáticas. Próxima coisa que eu fiz, gente, foi aqui na curva. Na curva, eu novamente deixei ela um pouquinho mais verde. E olha só que tanta coisa que aconteceu aqui nessa curva, gente. Aqui não foi um efeito mate, foi um efeito diferente. Eu subi um pouquinho desse lado para deixar um pouco mais opaco, ó. Deixei um pouquinho mais opaco.
Aqui eu criei 3 pontos porque eu queria que viesse a curvinha bem aqui assim, ó, e não uma curva muito redondinha. Eu queria uma curva um pouco mais concentrada nesse cantinho aqui. Então eu criei 3 pontos aqui para isso, para assim ter um contraste, mas ao mesmo tempo não deixar tudo extremamente preto nessas áreas das rochas, né? E aqui eu aumentei de levinho esses pontos onde estão mais expostos, né? As partes mais expostas da cena. Aqui eu também fiz um mini S em todas as cores, né? No RGB, como o nome diz. Foi isso que eu fiz aqui, gente. Em correção de cor, eu peguei as sombras e os realces e injetei um laranja. Em efeitos, coloquei uma vinhetinha suave aqui pra vocês, ó, de -10. E em calibração, é onde eu dou essa cor maravilhosa que eu amo de Orange and Teal, que vocês já sabem, né? Aumentei a matiz do vermelho, do verde e diminuí o azul primário. Vocês já estão craques nisso, que eu sei, vão saber fazer muito bem, né? Então é o antes total e esse aqui é o depois finalizado. A próxima foto é a da Rebeca, gente. Eu gostei muito dessa foto, meu Deus. Aqui tá o print, né, do e-mail dela. Coloca um sol. Eu vou tentar. E, enfim, muito fina, né, gente? Em Paris, quem nunca, todo final de semana, né? Mas, gente, agora que eu vi que eu renomeei pra Quer Sol. Ai, que vergonha ali. Mas é que eu renomeei pra mim ficar entendendo, né? Pra mim lembrar disso. O que eu fiz nessa foto, gente? Primeiro de tudo, as árvores. As árvores não estavam assim. Esse é o antes completo. O que eu fiz, então? Eu vim aqui em pincel. Daí eu pintei todas as árvores e adicionei nessas árvores um pouco de exposição, realces e brancos. Dessa forma, eu consegui dar um pouco mais de vida para as árvores que estavam meio apagadas. Eu também puxei o colorido para a esquerda para deixá-las mais verde. E na temperatura eu adicionei um tom mais quente também. Além disso, no Rio Sena, eu coloquei aqui um pouco mais de azul nesse rio. Além disso, eu puxei um pouco pro verde para deixar tom mais de rio mesmo, né? E eu também coloquei um pouquinho só de matiz pro lado do azul para ficar um pouco mais bonito essa água, não ficar muito marrom, que às vezes o celular captura sendo marrom, né? Ah, tá. E além disso, ainda nos pincéis, eu vim aqui na Torre Eiffel e eu coloquei mais exposição, mais realces e mais brancos. E aumentei um pouquinho a claridade também, para deixar ela mais destacada. Nela também eu fiz um efeito de volume, de Dodge and Burn, né? No próprio Lightroom. Então aqui eu adicionei mais exposição e mais realce nessas partes do casaco dela, né? Agora sim, voltando para a aba de básico. O que eu fiz aqui, gente? Aumentei o contraste, diminui os pretos, aumentei a vibração. O que acontece com a correção de cores? Nas sombras e nos realces eu adicionei um laranjinha, porque ela disse que queria sol. É impossível fazer um dia de sol com essas nuvens extremamente dramáticas, né? Então o que eu posso fazer é deixar um pouco mais quente a cena, que eu acho que ela também já vai gostar. Então foi isso que eu fiz, adicionando luz quente nas sombras e nos realces. E na calibração, eu também fiz aquele efeitinho suave de baixar os azuis primários e também um pouquinho da saturação, ao mesmo tempo que eu aumento o vermelho primário para deixar um tom bem vintage, né? Um tom laranjinha bem bonitinho. Aqui na máscara radial, gente, eu criei o sol. Então eu vim aqui, deixei essa parte bem grande, né? Adicionei mais luz quente, adicionei exposição, tirei um pouco dos realces, ao mesmo tempo que eu diminui bastante a claridade, gente, porque a claridade, ela deixa tudo mais dramático. Se tu tira ela, deixa tudo mais embaçado, e o sol tem esse efeito glow, né? Foi isso que eu fiz. Nela eu também adicionei máscaras radiais para escurecer todo o fundo, deixar ela mais em destaque. E também nela mesmo, né? Eu aumentei a exposição nela e diminui os realces para não ficar nada muito estourado. Foi basicamente isso. Esse é o antes total. Esse aqui é o depois. Ficou bem mais quente a imagem e ficou bem com o sol sendo realista, tá bom? Vamos para a próxima. Essa é a próxima foto, gente, da Luana. Tá aqui o e-mail dela. E essa foto ficou bem criativa, achei bem legal, tá bom? Eu vou editar agora aqui no Lightroom e depois no Photoshop.
Na aba de básico, eu aumentei o contraste, diminui os realces, já que tem uma entrada de luz bem grande ali. Diminui também os brancos e pretos, diminui os brancos para não estourar e os pretos para dar mais contraste. Aumentei a vibração e é isso. Na curva de tons, fiz um S bem suave, dando o efeito mate, que eu já expliquei várias vezes. No HSL, gente, não mexi em praticamente nada, eu só tirei um pouco da saturação, luminância e matiz do azul. Aqui na correção de cores, novamente deixando a foto mais quente, de forma natural, adicionando um laranjinha sutil às sombras e realces. Em efeitos, eu dei uma vinhetinha sutil de -15 e em calibração, diminui o azul primário, como vocês já sabem. Essa foto no Photoshop é que fez mais diferença, então let's bottom. Aqui no Photoshop, gente, o que eu fiz de primeira mão foi mexer na pele dela, né? Então eu fiz aquele ajuste de pele, de separação de frequências que eu já ensinei na foto da Beatriz. Então vão lá ver se vocês não lembram. E em ajustes, gente, teve bastante coisa até, né? A primeira coisa que eu fiz foi aqui em pesquisa de cores adicionar o look 1.3, que é o meu preset do Photoshop, digamos assim, né? Aqui em curvas eu adicionei uma vinheta, adicionei mais uma curva, baixando bastante a exposição e pintando o fundo dela, destacar ela. Aqui no sobrepor eu dei volume novamente, como eu já ensinei antes, para a cena, para ela principalmente. E em cor eu também deixei um pouquinho mais branco os tênis ali e os dentes. Foi basicamente isso que eu fiz aqui, gente. Depois eu dei um Orton Effect, né, que vocês já sabem como faz. E o último ajuste foi aquele ajuste de glow que eu também já ensinei na foto da Beatriz, adicionando mais luz nessa parte que já estava entrando, então eu aproveitei. Esse é o antes total e essa é a foto finalizada. A próxima foto é essa da Bruna, gente. Eu achei muito linda essa foto, esse sol entrando no meio de vocês, assim. Ficou muito legal mesmo. E por ser uma foto de silhueta, não adianta, como não foi usado flash, nenhum rebatedor e nem foi feito com uma câmera profissional, não tem como deixar vocês completamente claros. Então eu aproveitei da cena e fiz uma silhueta de vocês, que também é muito lindo, que é dar destaque pro fundo e deixar vocês como sombras, né? Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi aqui em básico aumentar o contraste novamente. Além disso, eu abaixei os pretos para dar mais contraste, subi a vibração. Aqui em curva de tons eu fiz um S, que vocês já sabem. Em HSL eu vim aqui no azul, puxei para a esquerda e o azul piscina para a direita, foi basicamente isso. E aqui na correção eu deixei a foto bem mais quente, subindo as sombras e os realces para tons mais claros. A diferença é que o realce eu deixei um pouco mais amarelo e não tão alaranjado. E na calibração é que tem o pulo do gato, né? Que é onde eu dei esse efeito maravilhoso, baixando o azul primário. Então é isso, gente. Esse é o antes total e esse é o depois. Vai ser enviada para você essa foto. E daí, se quiser depois postar, eu acho que vai ficar bem lindo mesmo, que eu gostei bastante. Muito criativo esse sol entrando no meio de vocês. Próxima foto. Chegamos na última foto, gente. Essa é a última foto da Kelly, né, e do Chris. Muito legal essa foto também, bem bonita. Foi batida com o celular, né? E vamos para a edição dessa foto. No básico, eu diminui o contraste dessa vez, porque essa foto, ela estava muito contrastada e muito saturada. Por isso, eu primeiro tive que deixar ela opaca para depois trabalhar melhor. Então eu diminui o contraste, diminui os realces, diminui os brancos e diminui os pretos. Então eu deixei ela mais flat, né? Além disso, eu aumentei um pouquinho só da vibração e diminui a saturação também para equilibrar. Na aba de curvas, eu deixei um efeito mate, vocês já sabem como é. Na aba de HSL, o que eu fiz? Aqui no vermelho eu botei um pouquinho para a esquerda. No laranja eu subi um pouquinho da luminância para deixar a pele um pouco mais clara. No amarelo a mesma coisa. E no verde eu subi um pouquinho da saturação porque o tapete estava um pouco apagado. E aqui no azul normal eu diminui a saturação, porque lá atrás esse carro estava chamando atenção, né, gente? Então diminuir para ele parar de chamar atenção. E na calibração eu também puxei um pouquinho o azul primário e adicionei essas duas para dar um efeito de rosé e dourado.
No Photoshop, gente, essa foto, a primeira coisa que eu fiz foi dar o Orton Effect, né? Então eu embacei um pouquinho o fundo. Eu vim aqui também nas curvas e escureci o fundo, deixando só eles em destaque, né? E na pesquisa de cores eu adicionei o 1.dl e tirei dessas folhinhas, porque o 1.dl deixa a folha verde azul. Então eu tirei do tapete e daqui de trás. E esse é o antes total da foto e esse é o depois. Não teve muita diferença porque é uma foto de celular e tava com uma luz bem forte, né? Então a foto ficou bem pesada já. Então é isso, gente. Chegamos aqui nos grandes finales, terminamos as 10 principais edições. Porém, como eu falei no início, as menções honrosas eu vou editar no celular. Mas se eu editasse ainda nesse vídeo, ia ficar horrível de grande. Por isso vai ter uma parte 2, sim, uma parte 2 que eu vou editar as menções honrosas no celular com calma, mostrando para vocês dois aplicativos incríveis. Então, essa foi a parte 1, espero que tenham gostado e em breve eu lanço a parte 2. Não sei se tá... Ai, sempre quis fazer isso. Gente, deixa eu pegar uma coisa pra focar. Ok. Muito bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido coisas novas, né? Descoberto também aplicativos como aqueles de celular que eu mostrei. E além disso, espero que vocês apliquem e que não desanimem caso a foto de vocês não esteja escolhida, não esteja no vídeo, porque eu vou fazer mais projetos. E daí, com certeza, eu vou escolher alguma hora a tua foto se me enviar de novo, beleza? Mas é isso, gente. Queria agradecer demais a todo mundo que mandou, a todo mundo que falou junto do envio da foto, que, ai, gostei muito, gosto muito das suas fotos e tal, e parabéns pelo seu trabalho, não sei o que, eu gosto muito disso, gente, é maravilhoso demais, tanto é que eu salvei todos, bati um print, sério, mas é muito bom, eu dou bastante valor pra cada comentário desses. Mas então é isso, comentem aí o que vocês acharam, se gostaram da foto de vocês, qual foto que mais gostaram, essa aí é a polêmica. E daí, claro, eu vou mandar pro mesmo e-mail que me enviaram as fotos, a foto agora editadinha, finalizada, para essas pessoas poderem postar. Não é obrigado me marcar, nada disso, até porque eu não bati a foto, né? Mas se quiserem dizer que a edição foi feita e tudo mais, daí, claro, eu vou agradecer. Mas não é obrigado, porque foi um presente, então use e abuse com moderação. Mas então, gente, é isso. Até a próxima e falou! Foi 2 minutos de lixo.